Soltou para Tite, inventou. É gol! Olá, meus amigos, deixe seu like neste vídeo. O Flamengo já se representou. Os jogadores iniciaram os treinamentos visando a disputa da temporada 2024. E é claro que o questionamento que fica no ar é: o Flamengo está demorando para contratar? É importante contextualizar algumas situações, né? A gente vê clubes aí no futebol mundial se reforçando de forma muito promissora, né? Clubes que não necessariamente são milionários, mas que vêm fazendo contratações de jogadores que estavam aqui ao lado, na Argentina, e que poderiam servir como reforços para o Flamengo. Por exemplo, não cabe a mim ficar indicando o jogador, nada disso, mas cabe a mim alertá-los para a falta de iniciativa, talvez, da diretoria do Flamengo na captação de alguns talentos do futebol sul-americano. Alguns jovens, outros não necessariamente tanto, mas a verdade é que o Brighton, da Inglaterra, por exemplo, que tem um departamento de scout espetacular, contratou o Valentim Barco, de 19 anos, jogador que disputou a Libertadores e brilhou com a camisa do Boca Juniors. Num time muito limitado taticamente, treinado então por Jorge Almirão, eu fico imaginando num time com ideias melhores de futebol, o que esse camarada poderia render. E o Tite é mais técnico do que o Jorge Almirão. Eu fico imaginando o que Valentim Barco, por exemplo, poderia render com a camisa rubro-negra. E é contratado por um time que veio buscar, por exemplo, Moisés Caicedo no Independiente del Valle, para depois revendê-lo para o Chelsea por uma verdadeira fortuna. A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo, que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece a KTO.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no KTO.com, no site KTO.com, faça seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom Bernardo. E aí eu vou lhe dar 20% de crédito em relação ao valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, depositou R$100, eu lhe dou 20. As melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, no @BernardoAqui. @BernardoAqui. Entre no meu Instagram, siga-me no Instagram e nos stories diariamente eu posto as melhores odds do mercado para você. E se você quiser ter uma aula particular de graça com um músico profissional, você não sabe o que está perdendo, meu amigo. Entre agora no site do professor de guitarra e violão, Átila Reis, cujo link está aqui na descrição deste vídeo, e agende uma aula particular de graça, exclusiva, ao vivo, de qualquer lugar do mundo, na tela do seu celular. Aqui, esse canal lhe dá esse benefício, tá? Eu falava sobre o Valentim Barco, né, jogador que inclusive começou jogando como lateral esquerdo, e o Flamengo tem uma carência nessa posição de lateral esquerdo. Depois foi deslocado para jogar na meia pelo lado esquerdo. Existe uma carência também do Flamengo na meia, não diria pelo lado esquerdo, não, mas no meio campo, né? O Flamengo vai precisar de jogadores. E aí tem outra contratação que salta aos meus olhos. Roleiser, jogador revelado pelo River Plate, que fez uma excelente Copa Sul-Americana pelo Estudiantes, acaba sendo negociado com o Benfica. Jogador que faz muito melhor do que o Flamengo o monitoramento do mercado no futebol sul-americano. Já levou, por exemplo, o Enzo Fernandes, que depois foi vendido por uma fortuna para o Chelsea, da Inglaterra. E vale lembrar que o Flamengo, e aí faça-se justiça aqui, até tentou contratar o Enzo Fernandes, mas quando ele já estava na crista da onda, aí não adianta, né? Tem que identificar esses jogadores quando eles estão ainda começando ali. Isso aí é coisa do departamento de scout, né? Por exemplo, Facundo Torres, jogador que sai do Peñarol para jogar pelo Orlando City, né? Facundo Torres é um jogadoraço, né? Poderia ter sido contratado na época pelo Flamengo, lembrando que ele custou aquilo que o Michael custou. E esses jogadores não trazem só o benefício no curtíssimo prazo. Eles vão ser revendidos depois, dando dinheiro ao clube. No caso, o Flamengo, se assim o Flamengo desejar negociar esses jogadores. Então eu acho que precisa monitorar melhor o mercado da América do Sul,
Tem muito jogador bom, tem muita tranqueira também, mas tem muito jogador bom. O Corinthians levou, por exemplo, o Garro, né? Na thumb aqui desse vídeo, né, a gente colocou a foto do Léo Ortiz. Porque o Léo Ortiz é um jogador que se reapresentou ao Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino quer 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz, é muita grana. Eu não vou querer jamais que o Flamengo se endivide, eu volte a se endividar por causa de contratação, seja de quem for. Ah, o Cristiano Ronaldo pode jogar no Flamengo. Não, existe um orçamento e o Flamengo tem que cumprir esse orçamento. Então, se não vier por conta disso o Léo Ortiz, beleza, tá no pacote. Eu só acho um absurdo o Red Bull Bragantino ter um acordo com o jogador para liberá-lo e, como é o Flamengo, não pode liberar. Então, nesse caso, quer dizer, o Flamengo foi no jogador correto. A questão é o valor negociado. E também, evidentemente, o clube sabe quando o Flamengo vai procurá-lo e é uma situação que fica mais complicada, né? O mercado fica inflacionado quando se trata de um grande player como o Flamengo na história toda. Pipocou aí na rede social uma história, né, que o Luiz Araújo herdou a camisa 7 do Everton Ribeiro. Gente, eu não vou ficar comentando aqui número de jogador, numa boa, na moral, né? Eu acho que a camisa 7 é histórica no Flamengo. O Luiz Araújo é um grande jogador? Eu não acho. Até por isso eu sou contra a contratação do Evander, né? O Luiz Araújo arrebentou na MLS. Mas a MLS tem um nível de futebol, um nível técnico desse tamaninho aqui. Eu não gosto dessa ideia de ir buscando jogadores na MLS, a não ser que sejam jogadores que se consagraram aqui na América do Sul, foram para lá e depois voltariam. Até falei do Facundo Torres, tal, que do Peñarol destruiu, jogou muita bola, é um jogadoraço esse. Eu acho que o Flamengo poderia ter ido atrás dele também. E queria fazer mais um comentário sobre Dorival Júnior, né? Eu acho que o companheiro Mauro César até foi muito feliz na abordagem que ele fez sobre o Dorival Júnior, né? Que foi abandonado pelo Flamengo, abandonou o Ceará para ir para o Flamengo, depois ficou sem contrato com o Flamengo, foi para o São Paulo e agora abandonou o São Paulo para treinar a seleção brasileira. É o caminho das coisas, né? Eu acho que o Dorival Júnior pode ser sim um bom técnico para a seleção brasileira. Beleza, pessoal? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.